Olá pessoal, eu sou Joaquim Marcelo, estou aqui no canal Amor Operacional para gravar mais uma videoaula acerca de continuidade de funções. Então, temos uma questão da UEM 2014-54 que diz que para determinar o valor de P para que a função seja contínua no ponto x igual a 1. Então, nós temos uma função definida por ambos. Então, para que uma função seja contínua num certo ponto, é necessário que o limite dessa função fx, quando x tender a esse tal ponto, seja igual à função nesse ponto A. Vamos chamar esse ponto de A. Então, nós temos que a função deve ser contínua no ponto x igual a 1. Então, vamos ter que o limite da função fx, quando x tender para 1, tem que ser igual a f de 1. Então, primeiro nós temos que verificar se o limite existe ou não. Para tal, nós temos que verificar se o limite é bilateral. Como assim bilateral? O limite deve ser, os seus limites laterais devem ser iguais. Então, vamos ter o quê? Que o limite, quando x tende para 1 pela direita, tem que... Então, temos que o limite da função, quando x tende para 1 pela direita, uma vez que aqui temos para a direita, temos que achar os valores da função quando nós nos aproximamos do x pelos valores maiores do que ele. Então, neste caso, vamos pegar na função de baixo. Então, vamos ter limite de 3 menos px ao quadrado. Então, calculando isso daqui, substituindo, vamos ter 3 menos p vezes, no lugar de x, vamos aplicar aqui o 1. Então, vamos ter vezes o 1 ao quadrado. Então, isto aqui vai ser igual a 3 menos p. 1 ao quadrado, vamos ter 1. P vezes 1 vai dar p. Então, agora nós temos que avaliar o limite da função quando x tender para 1 pela esquerda. Então, vamos ter o que? Vamos ter limite pela esquerda, vamos ter valores menores do que o 1. Então, vamos usar a segunda função. Então, vamos ter limite x mais 1 quando x se aproximar de 1 pela esquerda. E isto aqui vai ser igual. Vamos ter 1 mais 1, que vamos ter 2. Então, esses dois limites aqui devem ser iguais. Logo, vamos ter o quê? Vamos ter que 3 menos p terá que ser igual a 2. Então, passando menos p para o segundo membro vai ficar positivo. E passando 2 para o primeiro membro vai ficar negativo. Então, vamos ter 3 menos 2 igual a p. Então, 3 menos 2 vai ser igual a 1. Então, vamos ter que p vale 1. Então, assim já matamos a questão número 54. Então, agora vamos para a questão 27 do mesmo exame. A questão diz para determinar o A pertencente a R para que exista o limite de f de x quando x se aproximar de 1. Então, para que exista o limite de f de x, é necessário que os limites laterais sejam iguais. Então, vamos ter o quê? Vamos ter limite de f de x quando x se aproximar de 1 pela direita deve ser igual ao limite de f de x quando x se aproximar de x pela esquerda. Então, aqui uma vez que a função se aproxima do 1 pela direita, significa que ele se aproxima pelos valores um pouco maiores que 1. Então, olhando para a nossa função, quais são os valores, qual é a função que condiz com a nossa condição aqui? Para valores maiores do que 1, ou seja, x maior que 1, vamos usar esta função. Então, vamos ter o limite de 5x menos 3 quando x se aproximar de 1 pela direita. Então, deve ser igual. Então, para a esquerda, valores menores do que o 1. Vamos ter aqui o 1 menos ax. Então, vamos ter limite de 1 menos ax quando x se aproximar de 1 pela esquerda. Então, aqui já é um limite muito básico. Basta a gente fazer as substituições. Então, aqui vamos ter 5 vezes 1 menos 3 deve ser igual. Então, aqui vamos ter 1 menos a, no lugar de x, vamos colocar o 1 vezes 1. Então, 5 vezes 1 vamos ter 5 menos 3. Isto aqui deve ser igual a 1 menos o a vezes 1, vamos ter
A. Então, 5 menos 3, vamos ter 2. Isto aqui deve ser igual a 1 menos o A. Então, passando o menos A para o primeiro membro, vai ficar positivo, uma vez que no segundo membro já estava negativo. Então, vamos ter que A, isto aqui deve ser igual a 1. Então, passando 2 para o segundo membro, vamos ter menos 2. Então, A deverá ser igual a 1 menos 2, vamos ter menos 1. Então, já matamos a questão 27. Então, agora vamos pular para o exame de 2016, questão 32. A questão diz que, para que valor de x, a função não é contínua, sendo fx igual a módulo de x ao quadrado menos 1, se x for diferente de 1. E diz que a função vai ser igual a 1 se o x for igual a 1. Então, percebam, para a gente mostrar que a função não é contínua, é necessário que a gente tente tentar usar os princípios de continuidade. Então, como é que a gente faz? Primeiro, nós sabemos que para que uma função seja contínua, é necessário que o limite da função, ou seja, o limite da fx, quando o x se aproximar deste tal ponto, neste caso vamos ter, uma vez que aqui querem que seja contínua, não seja contínua no ponto x, claramente vai ser x igual a 1. Então, vamos ter, para 1 deve ser igual a f de 1. Então, primeiro, uma vez que aqui temos o diferente, ou seja, o x não pode ser igual a 1, mas sim deve se aproximar de 1. O que é que nós vamos ter? Vamos ter que o limite vai ser, aqui onde nós temos diferente, vai ser limite de módulo de x ao quadrado menos 1, quando x se aproximar de 1, né? Então, percebam, primeiro, nós vamos ter que fazer o quê? Achar os limites laterais deste limite aqui. Então, vamos ter o quê? Vamos ter que limite limite de módulo de x ao quadrado menos 1, quando x se aproximar de 1, pela esquerda deverá ser igual ao limite do módulo de x ao quadrado menos 1, quando x se aproximar de 1 pela esquerda. Percebam que aqui nós temos uma função modular. A função modular está definida em ramos, ou seja, quando nós temos o módulo de uma função u, isto aqui vai ser igual, vai ser esse próprio u, se acontecer o quê? Se o mesmo u for maior ou igual a 0, ou ainda pode ser igual a menos u, se o u for menor que 0. Então, aqui nós não podemos simplesmente usar o módulo e jogar o 1 aqui dentro, não. Nós vamos ter que abrir este módulo, mas como é que nós vamos abrir? Primeiro vamos ter que módulo de x ao quadrado menos 1 deverá ser igual ao próprio x ao quadrado menos 1, ou seja, x ao quadrado menos 1, se acontecer o quê? Se esse mesmo x ao quadrado menos 1 for maior ou igual a 0. E também vamos ter menos x ao quadrado menos 1 se acontecer o quê? Se esse x ao quadrado menos 1 for menor que 0. Então, nós temos que achar essas equações quadráticas, essas inequações quadráticas. Primeiro, vamos ter o quê? Vamos achar os zeros de x ao quadrado menos 1. Então, vamos ter x ao quadrado menos 1 igual a 0. Neste caso, vamos ter que x ao quadrado é igual a 1. O menos 1, quando passa para o segundo membro, vai ficar positivo. Então, vamos ter que x é igual a raiz quadrada de mais ou menos 1. E raiz quadrada de 1 nós sabemos que vale 1. Então, vamos ter x igual a mais ou menos 1. Então, vamos fazer um pequeno gráfico. Vamos fazer uma parábola. Uma vez que o valor de A é positivo, a parábola estará voltada para cima. Então, vamos ter aqui menos 1 e 1. Uma vez que nós tínhamos maior ou igual, vamos ter o intervalo fechado. Então, vamos ter... E percebam, nós queremos... Aqui vamos ter... Vai ficar... Uma vez que o gráfico aqui está abaixo do eixo X, vai ficar negativo. E acima vamos ter positivo e positivo. Uma vez que nós queremos onde x ao quadrado menos 1 é maior que 0. Ou seja, nós queremos onde ele é positivo ou mesmo igual a 0. Então, vamos ter o quê?
Se forem perceber, de menos infinito até menos 1, a função está acima do eixo x, ou seja, é maior que zero. Então vamos ter que x pertence ao intervalo aberto de menos 1 até menos 1 aberto. E vamos ter, se for a perceber, de 1 até o mais infinito, o gráfico está acima do eixo x, onde ele é positivo. Então vamos ter reunião com intervalo, desculpe, aqui deve ser fechado, porque o menos 1 faz parte do domínio. Então vamos ter intervalo fechado, aqui vamos ter fechado de 1 até mais infinito aberto. Então, essa expressão aqui nós podemos reescrever ele de uma outra maneira. Podemos ter x x menor ou igual a 1 ou x maior ou igual a 1. Aqui tem que ser menos 1. Então, podemos levar esta expressão e reescrever ela aqui. Vamos ter o quê? Apagando esta parte, vamos ter se x for menor ou igual que menos 1 ou x maior ou igual a 1. Então, para a segunda parte é exatamente a mesma expressão, só que a diferença de sinal de desigualdade. Então, aqui, uma vez que é menor simplesmente, vamos ter um intervalo aberto. Aqui vamos ter um intervalo aberto. Deixa-me limpar esta parte para ganhar espaço. Vamos ter um intervalo aberto. Então, queremos agora onde ele é menor que zero, ou seja, onde toda a expressão aqui é menor que zero. Uma vez que esta expressão é a mesma que estava lá em cima, vamos ter exatamente o mesmo gráfico. Só que onde é menor que zero, onde o gráfico está abaixo do eixo x, ou seja, de menos 1 até 1. Então aqui vamos ter que x é menor que 1 e x é maior que menos 1. Então nós podemos retirar essa expressão e reescrever dessa maneira aqui. Então vamos ter aqui se menos 1 for maior que x e x for menor que 1. Então, deixa-me limpar essa parte. Então, analisando, aqui nós queremos limite de modo de x ao quadrado menos 1 quando x se aproximar de 1 pela direita, ou seja, pelos valores um pouco maiores que 1. Se formos a verificar na nossa função, valores maiores que 1, ou seja, x maior ou igual a 1, vamos ter que usar essa expressão aqui, ou seja, aqui no x ao quadrado menos 1. Então, isso aqui equivale a dizer que limite de x ao quadrado menos 1 quando x se aproximar mais de 1 mais. Isto aqui é exatamente igual a 1 mais ao quadrado menos 1. Isso aqui vai dar 0. Ou seja, o limite de x ao quadrado menos 1 quando x se aproxima mais de 1 pela esquerda é igual a 0. Agora vamos verificar o limite da mesma função quando x se aproximar de 1 pela esquerda. Vamos ter o que? Pela esquerda, vamos verificar na nossa função onde podemos usar valores um pouco menores que 1. Olhando para aqui, x menor que 1, vamos usar essa expressão. Ou seja, vamos ter que limite de menos x ao quadrado menos 1, quando x se aproximar mais de 1 pela esquerda, isso aqui vai ser igual. Fazendo a substituição, esse menos podemos escrever como menos 1 vezes essa expressão aqui vai dar 0. Então, menos 1 vezes o 0, vamos ter igual a 0. Então, nós temos que achar o valor da função nesse tal ponto 1. Ou seja, temos que achar a f de 1. F de 1, vamos pegar na nossa função mãe, que nos deram no enunciado. Ou seja, disseram que eles, quando x é igual a 1, a função vale 1. Então, f de 1 significa que vale 1. Se forem a perceber, os limites laterais dessa função são exatamente o mesmo valor. Só que
Só que o limite dessa função aqui é diferente da função nesse tal ponto. Isto significa que a função não é contínua no ponto x igual a 1. Muito obrigado. Se gostou do vídeo, clique no sino de notificações, inscreva-se no canal e se tem algum exercício aí, pode deixar aí nos comentários. Vamos tentar resolver aqui no nosso próximo vídeo. Muito obrigado.